Olá, flamenguistas! Já se inscreva no nosso canal, a sua inscrição é muito importante, assim como esse vídeo. Para não perder nenhuma notícia, ative o sininho das notificações. Flamengo tem lucro de 44 milhões de reais no segundo tri, mas alerta para a necessidade de vender. Depois de prejuízo de 63,6 milhões de reais no primeiro trimestre, algo previsto no orçamento, clube reduz o déficit e projeta fechar o ano com superávit. O Flamengo divulgou a demonstração financeira do segundo trimestre deste ano e registrou lucro de 44 milhões de reais, que compensam parcialmente as perdas do primeiro trimestre, 63,6 milhões de reais, o que já era previsto no orçamento por causa da receita menor, carioca. Agora, o déficit acumulado no ano é de 19,7 milhões de reais. A receita bruta acumulada é de 437,7 milhões de reais, e o clube acredita que conseguirá alcançar ao fim do ano a meta de bater a marca de 1 bilhão de reais. Continuamos acreditando que o resultado no ano seja superavitário, mantendo-se em patamares registrados em 2021 ou acima, o que dependerá do alcance da performance esportiva projetada, diz o relatório. O grande destaque no segundo semestre é a retomada com mais força da receita de matida e bilheteria sócio-torcedor, graças aos grandes públicos. No primeiro semestre, foram 65 milhões de reais neste quesito. Na demonstração ainda não consta os resultados financeiros da classificação para as quartas de final da Libertadores e Copa do Brasil, e nem a receita dos jogos de volta, que aconteceram depois do dia 30 de junho. No relatório, o clube informa que tem 130,2 milhões de reais em caixa, entre conta corrente e aplicações de renda fixa, que são facilmente convertidas em dinheiro. Esse valor representa um montante bastante seguro para manter as operações saudáveis nos próximos meses, descartando a necessidade de incremento do endividamento financeiro e permitindo estarmos preparados para as oportunidades da presente segunda janela de transações, julho e agosto de 2022. Cabe destacar o fato de que tal posição foi alcançada ainda que considerando os reforços feitos na primeira janela, Fabrício Bruno, Pablo, Marinho, Santos, Thiago Maia e a renovação de Arrascaeta, mas também graças às vendas realizadas, destacando-se a de Michael, e ao recebimento de bônus contratual do Olympique de Marseille, Gerson, reforçando a ideia de que tão importante quanto saber realizar aquisições é saber realizar vendas nos momentos certos, diz o relatório. Dívida é reduzida em 10 milhões de reais. O demonstrativo informa que, apesar de o Flamengo ter aumentado seu custo com fornecedores em relação ao primeiro trimestre, de 31,2 milhões de reais para 43,8 milhões de reais, explicado em parte pela inflação, e também aumentado o valor de salários pagos, de 42,4 milhões de reais para 50,6 milhões de reais, o clube conseguiu reduzir neste período a dívida em mais 10 milhões de reais. Sobre possíveis despesas com processos judiciais, o relatório destaca a boa notícia de que o Flamengo teve uma decisão favorável no caso com o Banco Central, em que o clube corria risco de ter multa de até 127 milhões de reais. Tivemos ainda o avanço da ação com o Bacen, em que foi equacionada a questão da ação de reforço de penhora intentada no início do ano, com um novo julgamento pelo STJ na ação de mérito em 7 de junho último. Embora não tenha havido ainda trânsito em julgado, a situação tende a ser muito mais favorável para o clube. É necessário manter o ciclo de vendas ativo. O Flamengo ainda tem a pagar 172,5 milhões de reais por compra de jogadores, sendo 77,9 milhões de reais no curto prazo, próximos 12 meses, a partir de julho de 2022, e 94,5 milhões de reais parcelados de julho de 2023 em diante. A verba a receber por venda de atletas é de 99,3 milhões de reais, sendo 65,7 milhões de reais no curto prazo e 33,6 milhões de reais no longo prazo. Então, a diferença no balanço de compras e vendas é negativa em 62,2 milhões de reais. Esse saldo a pagar aumentou em cerca de 30 milhões de reais em relação ao primeiro trimestre, principalmente pelo fato de o Flamengo ter recebido neste período créditos de volume superior ao que foi pago em dívidas com outros clubes, principalmente do valor recebido de bônus contratual com o Olympique de Marseille, Gerson.
A diferença entre o que Flamengo gastou e o que ainda receberá vai aumentar, já que a diretoria está firme no mercado para reforçar o elenco e investiu nas chegadas de Eric Pulgar, Vidal e, principalmente, Everton Cebolinha. Foi anunciado dia 20 de junho, mas só apareceu no bid após o fechamento do segundo trimestre. O relatório aponta que será necessário vender atletas. Tal amplitude de valores indica que é necessário manter o ciclo de vendas ativo, aproveitando as oportunidades do mercado, dado que existem ainda valores de compras de jogadores a liquidar em 2022 e 2023 e que preferencialmente precisam ser adimplidos com recursos das operações do clube, especialmente no momento em que os financiamentos se tornaram mais caros no mercado, em função das crises nacional e internacional que vêm impactando a todos. O Flamengo acertou a transferência de Aral, 3 milhões de euros, 16 milhões de reais, e Gustavo Henrique para o Fenerbahçe. A transação do zagueiro foi por empréstimo no valor de 1,4 milhão de euros, 7,4 milhões de reais. Se o zagueiro alcançar a meta de jogos, os turcos terão que pagar mais 1,4 milhão de euros e ficar com o jogador em definitivo. Vitinho recebeu oferta do Panathinaikos, mas, como ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube, os gregos querem a liberação gratuita, e o Flamengo manteria uma parte dos direitos. A diretoria, em princípio, não se mostrou interessada neste modelo do negócio. Certo é que o Flamengo terá que fazer caixa com a saída de mais jogadores este ano. Não esqueça de inscrever-se no canal.